Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a literatura de cordel, essa manifestação maravilhosa da nossa cultura popular. Bom, então para começar a aula, a gente vai primeiro entender o que significa cordel. O que seria o cordel? O cordel é uma poesia popular. São poemas que apresentam muitas rimas, muita musicalidade e que são impressos em folhetos. Observem aí a imagem que eu coloquei. Eles são impressos em folhetos que têm a sua capa ilustrada e são vendidos em feiras livres, em mercados populares. Eles ficam presos em cordas, pendurados em cordas com os pregadores. E aí daí vem o nome de cordel, né? Folhetos pendurados em cordas, nos cordéis. São trabalhos artísticos de vários e diversos poetas populares. E o que essa poesia popular, professora, tem de particular que pode ser identificado como diferente de outras poesias? Existem algumas características particulares que pertencem a essa literatura de cordel. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que essa literatura ela não surge no Brasil. Os portugueses trazem esse tipo de texto, esse tipo de literatura no século XVIII para o nosso país. Então, nós herdamos essa herança literária e aprimoramos, melhoramos, né? Acrescentamos, digamos assim, marcas próprias da nossa identidade cultural. Então, o que essa poesia popular que veio no século XVIII para o Brasil e que hoje é uma das grandes manifestações artísticas da nossa literatura, tem de particular, tem como característica? Em primeiro lugar, o assunto do cordel, ele possui uma essência cultural muito forte. Então, os poetas que escrevem cordéis, eles têm como assunto dos seus poemas tradições culturais regionais. Então, eles falam na sua cidade, na sua região, eles falam nesses textos sobre tradições daquele lugar, de festas, de hábitos, enfim. Além dessa tradição cultural regional muito forte, outros assuntos podem ser encontrados no cordel, como o amor, o folclore, assuntos sociais. Vocês vão ter a oportunidade de ler cordéis, no qual os autores falam dos problemas das regiões nas quais eles moram. Então, por exemplo, o cordel ele é muito famoso, ele é muito popular no Nordeste. Então, vocês vão ter a oportunidade de ler textos, poemas de cordel, literatura de cordel, que vão falar do Nordeste. Esses poetas eles vão narrar a situação em que eles vivem, o que precisa melhorar, quais são as dificuldades que eles têm. Eles também vão falar da saudade que sentem da sua terra natal quando eles estão longe. Enfim, os assuntos são muito sensíveis e são trabalhados sempre de forma poética. Interessante vocês observarem que na capa do cordel normalmente tem uma ilustração. A gente chama a técnica, né, que eles usam para ilustrar essa capa é chamada de xilogravura. Como seria a xilogravura? Eles gravavam na madeira, eles faziam na madeira a ilustração, o desenho que eles queriam, como se fosse um carimbo. Molhavam essa madeira na tinta e meio que carimbavam a capa assim, do folheto, né, com a ilustração que eles queriam. É uma técnica artística, né, para ilustrar. Então era como se... Imaginem um carimbo. O carimbo tem um alto relevo, a gente encosta na tinta e depois no papel e fica aquela mensagem, né? Da mesma forma seria a xilogravura, só que eles faziam em madeira, eles faziam todo o trabalho da ilustração na madeira, encostavam depois essa ilustração em alto relevo na madeira, né, essa gravura em alto relevo na madeira na tinta e encostavam no folheto que vem aí com o texto do cordel. Bom, o cordel é uma poesia popular, então ele está escrito em versos, apresenta métrica e rima e possui um texto com muita musicalidade. Eu trouxe para vocês então aí a imagem da xilogravura para que vocês observem como acontece, né, a ilustração da capa do cordel. Observem, um pedaço de madeira, eles esculpem nessa madeira a imagem, a ilustração que eles desejam para o cordel, eles passam tinta, como se fosse um carimbo, e encostam essa placa de madeira, já com a tinta, numa folha
E aí a imagem que foi, a ilustração que foi feita, a gravura que foi feita na madeira, ela passa para o papel. A essa técnica eles chamam de xilogravura. Agora eu trago para vocês um exemplo de ilustração de cordel. Com aquela técnica que eu mostrei para vocês no momento anterior, né, com a gravura feita na madeira, com a técnica da xilogravura, o resultado é esse. Eles encostam então a madeira, né, com a tinta no folheto e a capa fica dessa forma. Bonito, né? Bem bonito. Eu trouxe para vocês mais algumas imagens agora de como esse texto de cordel, como essa literatura de cordel é vendida nos mercados e nas feiras livres. Esses textos possuem um preço bem acessível, que faz com que essa poesia popular, né, chegue ao maior número de pessoas. É um trabalho artístico muito bonito. Para concluir a nossa aula, eu trouxe então um poema de cordel. E que tem como assunto, olha que interessante, o cordel, o significado do cordel. Diz assim então: o cordel é uma poesia altamente popular. No Brasil chegou faz tempo, no Nordeste foi morar. Tem muita sonoridade e dá na gente a vontade de em voz alta declamar. Por ser curtinho e barato, dá para ler e para guardar. A leitura nos diverte e põe a gente a pensar. Fala de tudo que é tema, vida, notícia, dilema, tudo se pode contar.